Boa noite, meus irmãos. Paz com todos, amém? Irmãos sentados mesmos. Hoje, na escola dominical, foi falado em alguns momentos sobre o culto racional, e foi citado aqui, inclusive, hoje também sobre o culto racional, e é justamente a palavra que eu tenho preparado durante esses dias, tenho estudado essa palavra, e hoje quero compartilhar com os irmãos esse texto sobre o culto racional. E você pode deixar a Bíblia aberta em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o tema é o culto racional. E aí fica uma pergunta: será que o nosso culto é um culto racional? Será que estamos prestando a Deus um culto racional? Antes da gente entender Romanos capítulo 12, o culto racional, a gente precisa entender algumas coisinhas para quando a gente lê esse capítulo, a gente já vai entender algumas coisas. Primeiro, é bom entender que culto racional, que a gente chama o culto inteligente, o culto racional, não está relacionado com a liturgia do culto. O que é liturgia? Liturgia é a organização do culto. Quantos hinos vai cantar, a que hora vai cantar, quem vai ler a devocional, a que hora que vai ser a ministração da oferta ou a mensagem da palavra, que hora que começa, que hora que termina, tudo isso é liturgia do culto. Então, sim, é importante que haja liturgia no culto, para não ter bagunça, claro. Tem que ter ordem, tem que cada coisa acontecer no seu tempo. Mas isso não é o culto racional que Paulo escreve para os romanos. Aí nós temos o capítulo 12. Isso não é o culto racional. O culto racional também não está ligado exatamente à nossa performance. Quando levantamos a mão, colocamos a mão no coração, a gente chora, a gente dá glória. Tudo isso também é importante, também é uma forma de expressão, de adoração, mas ainda não é o culto racional. Então nós vamos entender o que é o culto racional. Também é importante entender outra coisa. Se nós estamos falando de culto hoje, a igreja, culto racional, culto hoje, é importante entender como era o culto ou como era feito antes da igreja. Entender como era essa questão antes lá no Antigo Testamento. Porque as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram sombras daquilo que hoje acontece. Então, se hoje muitas coisas que acreditamos, que fazemos, vem uma revelação que vem progredindo, que vem se abrindo, se aperfeiçoando desde o Antigo Testamento. Então, por exemplo, os sacrifícios, as coisas que aconteciam lá com Moisés no tabernáculo e tal, posteriormente no templo, lá em Hebreus capítulo 10, por exemplo, vai dizer que eram sombras das coisas que haveriam de acontecer. Então, Hebreus capítulo 10, especialmente no verso 4, diz que os sacrifícios que aconteciam lá eram sombras daquilo que viria, que nós já sabemos que é o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito que viria e o que aconteceu. Então, vamos olhar para como era o culto dos judeus, como acontecia o culto dos judeus, para entender o que Paulo está querendo dizer aqui, porque ele faz uma comparação. A gente vai ver que ele faz uma comparação. Então, se ele faz uma comparação, a gente tem que entender com o que ele está comparando, para entender a lógica dessa comparação, não é verdade? Então, Paulo, ele está falando sobre o que acontecia, ele está comparando com o que acontecia lá no tempo de Moisés, no tempo dos sacerdotes. E para ter um culto lá com os sacerdotes, precisava de pelo menos duas coisas. Pelo menos duas. Precisava de um sacrifício, ou de um animal para ser feito o sacrifício, e precisava de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote, para pegar aquela oferta, para matar aquela oferta, que era um animal, né? Então a oferta, o
o cordeiro, o carneiro, o bode, a pomba, o boi, qualquer tipo de oferta que era oferecido, tinha que passar na mão do sacerdote ou do sumo sacerdote, e aí ele matava aquele animal, pegava o sangue e aspergia em alguns locais, por exemplo, no altar, no propiciatório, que aí vai levar tempo para explicar cada um desses significados, o que era, mas é só para você entender como acontecia o culto para os judeus. Não tinha culto, não tinha reunião sem sacrifício. Não tinha. Toda reunião, tudo que ia fazer, tinha que ter sacrifício. Ia apresentar uma criança para circuncidar? Tinha que ter sacrifício. Ia pedir perdão? Tinha que ter sacrifício. Ia fazer algum acordo? Tinha que ter sacrifício. Então, não tinha nada, nenhuma atividade sem sacrifício. Entende? E aí quem administrava tudo isso era o sacerdote e o sumo sacerdote. Bem, falando aqui do sacerdote, a gente sabe que o sacerdote, ele acabou o serviço sacerdotal, acabou. E quem era sacerdote era só da linhagem de Arão, que é o irmão de Moisés. Arão, da tribo, tinha que ser da tribo de Levi, por isso que a gente fala os levitas. Levitas eram todos aqueles que eram da tribo de Levi, que daí eram os cantores, os músicos, os obreiros, aqueles que limpavam, aqueles que administravam o templo, aqueles que carregavam, montavam e desmontavam o tabernáculo, aqueles que eram sacerdote. Então, tudo que era relacionado com a obra de Deus ali, o serviço do tabernáculo, era com a tribo de Levi. Era com eles. Então os sacerdotes eram ali. E os sacerdotes morreram. Acabou o sacerdócio. Acabou no ano 70 da era cristã. Acabou o sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, você pode até anotar, eu vou até ler aqui. Lá em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus capítulo 7, vai falar que Jesus, ele é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote não porque ele é da tribo de Levi, porque ele é Jesus, ele é da tribo de Judá. Mas ele é sacerdote, aí o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí é outra pregação para explicar o que era a ordem de Melquisedeque. Mas é só para você saber o seguinte, que Jesus agora, Jesus é o sumo sacerdote. E olha o que diz aqui, em Hebreus capítulo 7, todo o capítulo vai falar sobre isso, tá? Inclusive, o verso 12 de Hebreus 7 vai falar que como naquela época era um tipo de sacerdote, sacerdócio, um tipo de sacerdócio. Então havia uma lei estabelecida por aquele sacerdócio. Agora houve uma troca de sacerdócio. Agora é Jesus que é o sumo sacerdote. Se ele é o sumo sacerdote, agora mudou a regra, mudou a lei. Agora é um novo mandamento, é uma nova lei. Não é mais a lei de Moisés. Porque mudou o sacerdócio, mudou a lei, mudou a aliança. Não estamos mais na velha aliança. Não estamos mais na velha lei. Agora estamos em uma nova aliança, em uma nova lei,
Porque é um novo sacerdócio. É o versículo 12. Mas eu vou aqui para o verso 23. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Hebreus 7:23, diz assim. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quer dizer, como eu falei, eles morriam. Morria, levantava outro. Morria, levantava outro. E agora? Agora não. Olha o 24, diz assim. Mas este, Jesus, né? Porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o sumo sacerdote para sempre, perpétuo. Ele não morre, ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Vive eternamente. E para encerrar, olha o que diz o 25. Diz assim o 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ou o texto está dizendo aqui, e o que eu quero dizer com isso? Que Jesus é o sumo sacerdote. Pronto, resolvido. O que acontecia na época para ter o culto? Sumo sacerdote e a oferta. E era ruim para a oferta, né? A oferta que era ruim, porque a oferta sempre morria, lembra? A oferta sempre morria. Então tinha a oferta sempre era oferecida, e a oferta tinha que morrer. Tinha que ser apresentada e morrer. A oferta tinha que morrer. Bem, já temos então hoje, agora vamos para cá. Hoje temos o sacerdote. E a oferta? Agora a gente entra em Romanos 12, e agora a gente vai entender o que é o culto racional. Culto racional. Tem o sacerdote? Tem. Já entendemos, tem o sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Beleza, e agora? E a oferta? Agora a oferta é complicada. Olha o que está dizendo aqui Romanos. Vai acompanhando aí. Romanos, capítulo 12, verso 1. Diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos perguntar para o texto. Lembra daquela aulinha de português? O sujeito, quem é o sujeito? Tal. Lembra daquela aulinha de português? Vamos perguntar aqui para o texto. Vamos perguntar. O que é o culto racional? É a última palavra aí. Que é o vosso culto racional? Então, pergunta. O que é o vosso culto racional? Aí você vai lá no texto. O culto racional é o seu corpo que é oferecido como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Culto racional não é eu levantar a mão, colocar a mão no coração, chorar, ajoelhar e abraçar o meu irmão, e não é isso. Não. Tudo isso faz parte do culto. Toda essa performance que faz parte da adoração. Mas o culto racional sou eu, é você, somos nós que quando chegamos aqui oferecemos o nosso próprio corpo como sacrifício. Aí eu falei que por que é difícil? Por que é complicado? Porque eu falei que o sacrifício sempre tem que morrer. Eita! O sacrifício sempre morre. Lembra que o sacrifício sempre morre? Lembra que não existe culto se não tiver sacrifício? Lembra?
é a mesma coisa. Não existe culto se não tiver sacrifício. E quem é o sacrifício? É você. Sou eu, somos nós. Nós somos o sacrifício. Mas aqui está dizendo que o sacrifício ele tem que ser vivo. Bom, se é um sacrifício vivo, então não precisa morrer. Não, irmão, não é morrer agora. O morrer agora não é morrer de morte matada, como era o cordeiro, o boi, o cabrito, a pomba, os animais. Não é morte matada mais agora. Mas ainda tem que acontecer morte. Tem que haver morte. Senão não é oferta. Senão não é sacrifício. Qual é essa morte? Aí é uma morte que é moral. Uma morte que é espiritual. Uma morte que é conceitual. Uma morte que é no caráter. Uma morte que não é a sua vida, o seu corpo, mas é os seus valores, são os seus pensamentos, é a sua ética, a sua forma de viver, os seus pensamentos, o seu comportamento. Isso que tem que morrer. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente agora, lembra que eu falei lá, que o sacrifício de Jesus, o sacerdócio de Jesus, coloca aqui uma nova lei, um novo mandamento. Então agora o mandamento não é mais a cartilha, o mandamento não é mais lá de fora, não é mais lá do mundo. Agora o mandamento, a cartilha, as regras que nos rege, que nos guia, que nos conduz, é a palavra de Deus. É por isso que o texto está dizendo que a nossa vida tem que ser ofertada, tem que ser oferecida em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu ofereço um sacrifício santo? Quando eu procuro a santidade, Quando eu procuro a santidade, Eu posso oferecer um sacrifício de qualquer jeito? Não! Eu posso oferecer um sacrifício cheio de erro, de pecado, de palavrão, de pornografia, de maldade, de ira, de contenda, de fofoca? Não! O sacrifício agora, ele tem que ser santo. O sacrifício é santo porque nós deixamos o pecado, nós deixamos a maldade, nós deixamos o pecado, a mentira, o engano, nós deixamos tudo que desagrada a Deus, porque agora nós temos que oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é, Paulo falando, esse é o nosso culto racional. Mas termina aí? Não. Agora a gente vai dar, só vou gastar um pouquinho de tempo ainda no verso 2, porque o verso 2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo agora ele começa a falar: espera aí, eu já entendi. Olha o que é o culto racional. Culto racional é quando eu entendo para quem e para que eu estou aqui. Eu entendo que eu tenho aqui um sumo sacerdote me esperando para oferecer a minha própria vida para ele fazer o que ele quiser na minha vida, porque afinal de contas, eu estou entregando a minha vida para ele, e se eu estou entregando a vida, é dele. A minha vida agora é dele. Se é dele, é ele que manda. Você entendeu? É essa consciência, essa razão
que temos que ter. Por isso que é um culto racional. É essa a razão que temos que ter. E aí está falando, mas não vos conformeis. Esse conformar, ele está muito ligado, eu não sei algumas versões, mas algumas versões mais antigas também tem amoldar, não se amolde, não se conforme, não tenha a mesma forma do mundo. O que está dizendo aqui? Que o culto racional, ele não se parece, ele não tem a forma, ele não é baseado, pautado, nem assemelhado à proposta que está no mundo. Se eu quero viver um culto racional, eu não vou pegar elementos do mundo e colocar no meu culto, meus irmãos. Eu não vou pegar elementos lá de fora e trazer aqui para dentro. E trazer para a minha vida. Porque o texto está dizendo que um culto racional não deve se amoldar, não deve se conformar, se amoldar, se parecer, ter elementos de uma racionalidade mundana. Porque o culto racional, ele é baseado em uma ética, em uma palavra, em uma orientação cristã e bíblica. Eu quero saber como eu devo cultuar, como eu devo me portar, como eu devo fazer. Bíblia, só Bíblia. A Bíblia é o que vai te moldar, te direcionar a você ser o que tem que ser, fazer o que tem que fazer, agir como tem que agir. Amém, meus irmãos? Esse é o culto racional. E aí Paulo ele fala, agora eu vou dar uma corrida. Porque também a gente já entendeu a proposta aqui. Só para encerrar esse verso 2. Paulo está falando aqui. Por que eu tenho que conhecer isso? Por que eu tenho que saber? Para quê? Por quê? Qual é a razão de saber essa verdade? De que forma que eu tenho que cultuar? De que forma que eu tenho que ser? Por que eu tenho que saber isso? Aí Paulo responde no verso 2, na parte B. Ele fala, para que vocês saibam qual é a perfeita, a boa, a perfeita vontade de Deus. Por que eu tenho que entender o culto racional? Por que eu tenho que ofertar a minha vida aqui na igreja, no reino de Deus, para o Senhor? Porque eu tenho que doar a minha vida, me entregar por inteiro. Por que eu tenho que me entregar? Porque eu tenho que deixar as coisas do mundo para poder agora ser mais bibliocêntrico, bíblico, cristão, cristocêntrico. Por quê? Para que a gente conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. A gente só vai entender a vontade de Deus quando a gente se entregar totalmente para Ele. Você entendeu? E aí Paulo, agora sim, Paulo, irmão, esse capítulo 12, ele tem 21 versos, 21 versículos. Cada versículo, praticamente, cada versículo é uma aula do que é um culto racional. Por isso que eu falei, vai anotando aí. Porque quase cada versículo é um tópico do que é um culto racional. Então vamos lá. Culto racional acontece quando a pessoa... Aí vamos lá. Ó a maratona agora. Culto racional acontece quando a pessoa não se engrandece. Verso 3. Quando é que acontece o culto racional? Quando a gente não se engrandece. É o verso 3. Quando acontece o culto racional? Quando todos somos um. Verso 4 e verso 5. Quando é que acontece o culto racional? Quando não há divisão na igreja.
Se a igreja estiver dividida, irmão, não é culto racional. Se você tem algo contra o seu irmão, você não está tendo um culto racional. Culto racional é quando a igreja tem união. Quando você tem união com o seu irmão. Igreja dividida não presta um culto racional. Você entendeu? Continuando aqui. Quando acontece o culto racional? Quando cada um exerce o seu ministério. Verso de 6 a 8. Quando acontece o culto racional? Quando cada um faz algo para o reino, faz algo para a sua comunidade, a sua igreja. Aí você vai ver aí que um canta, o outro toca, o outro prega, o outro ensina, o outro ama, o outro ora, o outro... Você entende? Cada um vai fazer algo. Um varre, o outro limpa, o outro tira pó, o outro abraça, o outro recepciona, o outro ajuda. Meu irmão, tem muita coisa para fazer no reino. E o culto racional só é um culto racional de verdade quando eu exerço a minha função, o meu trabalho, o meu ministério na igreja. Mas eu estou aqui sentado, quietinho, de boa. Não, isso não é culto racional. Perdão, desculpe, mas você não está fazendo ou entregando para o Senhor um culto racional. Ninguém é membro de banco, meu irmão. A não ser o prego, a madeira, prego, parafuso. Não. Ninguém é membro de banco. Todo mundo tem que fazer algo no reino, irmão. De alguma forma, nós temos que fazer algo no reino, para a nossa comunidade, para nossos irmãos. Nós temos que fazer algo. Esse é parte do culto racional. Quando acontece o culto racional? Amando e honrando uns aos outros sem fingimento. Verso 9 e 10. Quando eu amo meu irmão, uns aos outros, quando nós nos respeitamos, nos amamos, nós estamos prestando um culto racional. Verso 9 e verso 10. Quando acontece o culto racional? Ser cuidadoso, fervoroso, ter esperança, ser paciente, perseverante. Verso 11 e 12. Quando eu sou perseverante, paciente, amoroso, tudo isso. Eu vou até repetir aqui. Olha só. Ser cuidadoso, fervoroso, ter esperança, ser paciente e perseverante. No verso 11 e 12, eu estou fazendo um culto racional. Eu estou prestando a Deus um culto racional. Você não imaginava que o culto racional tinha tanta coisa, né? Você imaginava isso? Tá vendo? E quase você não vem, né? Pessoal, se você não viesse. Quando eu tenho um culto racional, quando eu presto a Deus um culto racional, vamos continuar. Ajudando os irmãos, sendo hospitaleiros. Verso 13. Quando eu ajudo o meu irmão, quando eu sou agradável, hospitaleiro, quando eu ajudo o meu irmão e eu sou hospitaleiro, eu recebo bem os irmãos. E quando eu falo isso, não é só em casa, não, é receber os irmãos. Chegou alguém, meu irmão, glória a Deus, abraça, beija, cheira, isso, sabe, é comunhão, meu irmão. Quando a gente tem essa hospitalidade de receber as pessoas, abraçar as pessoas, respeitar as pessoas, a gente está tendo um culto racional. Olha que maravilha. Vamos continuar. Quando acontece o culto racional? Ter sempre uma palavra de bênção. Verso 14. O que está dizendo lá? Que eu não posso amaldiçoar. Eu tenho que abençoar. Quando eu abençoo, eu estou tendo um culto racional. Fomos chamados, irmão, não é para maldizer, nem amaldiçoar, falar mal, falar bobagem. Fomos chamados para abençoar, para orar, para dizer bênçãos, para orientar os nossos irmãos. Quando você faz isso, quando você abençoa, quando você ajuda,
quando você orienta sabiamente na palavra de Deus, você está tendo um culto racional. Vamos continuar. Quando acontece culto racional? Respeitar o sentimento dos irmãos. Verso 15. Quando eu respeito o sentimento dos irmãos, eu também estou tendo um culto racional. O que ele está dizendo lá? Que eu tenho que chorar com os que choram. Que eu tenho que me alegrar com os que se alegram. Se o irmão está chorando, a gente vai chorar também. Se o irmão está sofrendo, a gente vai sofrer também. Se o irmão está dando glória, a gente vai dar glória. Porque a gente respeita o sentimento dos irmãos. A gente não é assim, o problema é dele, irmão. Eu estou na bênção, estou aqui dando glória. Mas o irmão está internado, o irmão está doente. Mas aí Deus vai dar vitória, irmão. Vai ficar em paz. Não, irmão. A gente tem que se ajoelhar, a gente tem que orar. Como nós oramos pelo nosso irmão Humberto, como nós oramos pelos nossos outros irmãos. Quando alguém está doente, alguém está necessitado, nós temos que tomar a dor para nós também, porque somos uma família. E esse é o culto racional. Quando acontece o culto racional? Buscar humildade. Quando eu busco a humildade, verso 16. Quando eu busco ser humilde, não me engrandeço. Quando eu não me engrandeço, quando eu busco a humildade, eu estou prestando para Deus um culto racional. Porque, irmão, aqui, ninguém é maior do que ninguém. A gente sabe disso. Mas não é só saber, tem que ser na prática também. Porque tem igreja, não é muito bem o nosso caso, né? Não é bem o que acontece aqui. Mas tem igreja que o nível social é muito diferente. Você tem pessoas que têm doutorado, bacharelado, e tem pessoas que mal sabem escrever. Tem igrejas que é assim. Tem igrejas que tem irmão que mal tem trabalho, não consegue trabalho, e tem irmãos que são abastados, têm uma boa renda, são empresários. Tem igreja que tem esses níveis bem divergentes, bem diferentes. Não é muito o caso nosso. Tem uns que tem um pouco a mais, um pouco a menos, sabe um pouco mais, um pouco menos, mas não é lá tão diferente. Mas entrou aqui, sentou nesse banco, é todo mundo irmão. É todo mundo família. É todo mundo igual. Você entendeu, irmão? Ninguém se sobressai acima de ninguém. Aqui todo mundo é irmão. E isso é o culto racional. Vamos continuar. Vamos lá. Ser honesto. Verso 17. Não precisa nem falar, né? Ser honesto. Quando eu sou honesto, e a honestidade em tudo o que se entende como honestidade, tá? De palavras, de caráter, financeiro, tudo o que se entende como honestidade. Isso é o culto racional. Promover a paz. Verso 18. Quando eu, ao invés de jogar lenha na fogueira, ao invés de ficar... Irmão, eu gostaria de gastar mais tempo aqui, mas eu vou ser bem rápido. Bom, pelo amor de Deus, quando você começar a ver que o fogo está acendendo, joga água, não joga lenha não, pelo amor de Deus. Eu não estou falando da igreja não, estou falando da família, do trabalho, de tudo. Se você começar a ver, hoje é assim, né? Você já começa a ver no WhatsApp. Um manda uma mensaginha, o outro manda outra, aí já começa a cutucar. Irmão, na hora que você vê que já está começando a pegar fogo, ao invés de concordar, ainda que de repente você concorda. Não, mas é verdade, é isso mesmo. Pelo amor, você é crente, criatura de Deus. Rapaz, ou moça, você é crente, pelo amor de Deus. Ainda que seja verdade, não jogue lenha, jogue água. Apague o fogo, pelo amor de Deus. Ainda que lá na sua família, ainda é verdade o que está acontecendo, ao invés de jogar, é isso mesmo, ele fez isso. Gente, vamos
Vamos fazer o seguinte, ao invés de discutir aqui, vamos fazer uma reunião, vamos se encontrar. Vocês querem que eu vou aí na casa de vocês? Vamos se encontrar, sentar um de frente para o outro, vamos tomar um café e vamos conversar? Se é igreja, mas é verdade, irmão, ele falou, ele fez isso. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o conselho da igreja. Essa igreja tem conselho, irmão, amém? Estou sendo claro? Essa igreja tem conselho. Vamos chamar o conselho? Vamos colocar um de frente para o outro? Vamos conversar? Vamos tirar limpo? Então, no trabalho, a mesma coisa. Na faculdade, a mesma coisa. Seja um promotor de paz e não de ira, de contenda. Eu acho que eu estou sendo bem claro, né? Mais claro que isso, não tem como, né? Então, isso é parte do culto racional. Quando eu promovo a paz. Vamos continuar. Não ser vingativo. Verso 19. Quando eu não sou vingativo, eu estou prestando um culto racional. Tratar bem os inimigos. Eita, coisa difícil. Verso 20. É muito difícil. Mas faz parte do culto racional. Tratar bem os inimigos. Ao invés de vingar, ao invés de tratar mal, de não olhar para a cara, não cumprimentar. Eu, Deus me livre, eu não quero nem ver, não quero nem cumprimentar. Não. Você vai ter um culto racional. Você é servo de Deus, serva de Deus. Você vai lá e vai mostrar que você não é igual ao mundo. Verso 2, lembra do verso 2? Você não é igual ao mundo. A sua cartilha é a Bíblia. E a Bíblia fala que você tem que ir lá e amar essa pessoa. E ser diferente. Para encerrar, o verso 21. Vencer o mal com o bem. Verso 21. Já vou até guardar aqui o celular. Então, qual é o nosso culto racional? O nosso culto racional é quando eu pego todas essas bases que eu falei aqui. Todas essas bases. É desafiador. É difícil. Mas se eu quero prestar a Deus um verdadeiro culto racional, sabendo, entendendo para que estou aqui, qual é a minha função, a minha missão de cristão, eu tenho que olhar para esse texto e eu tenho que falar, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou obedecendo isso? Aí eu vou entender, será que o meu culto é um culto racional? Fiquemos em pé, irmãos. Nós vimos aqui, eu acho que quase mais de 20 tópicos. Tem um aqui que tinha, eu acho que 4 tópicos. Irmão, mais de 20 tópicos. Nesse capítulo 12 de Romanos, mais de 20 tópicos. Eu não contei, mas depois eu vou contar. Até eu agora fiquei curioso. Mais de 20 tópicos falando do que é um culto racional. E o primeiro tópico é quando eu me entrego. Começa por aí. Porque quando você se entrega, aí os outros tópicos vai vindo. Me entreguei, agora eu não sou mais do mundo, não me amoldo mais do mundo, e agora eu conheço a vontade de Deus, e agora eu amo, eu respeito, eu trabalho, eu sirvo, eu sou humilde, eu busco a humildade, a obediência, o bom comportamento, e aí vai. Todos os outros. Primeiro começa com entrega. Então, se alguém ainda não se entregou para o Senhor, e de repente estou aqui falando e é todo mundo cristão, mas ainda se existe uma parte ainda da sua vida que você não entregou, porque você acabou de identificar que em um desses tópicos você não está
fazendo o seu culto racional, tudo começa lá na entrega. Então, nessa oração é a oportunidade que você tem de fazer isso. Você vai fechar os seus olhos, nós vamos orar, e você vai entregar a sua vida para Jesus. Eu não estou falando de se converter no sentido de eu recebo Jesus como meu Salvador. Amém. Se alguém ainda não assumiu isso, é hora de assumir. Mas eu acredito que quase todo mundo aqui, ou todo mundo aqui, é cristão. Mas é justamente, Paulo está falando para a igreja de Roma. E eu estou falando para a igreja do Pequiá, para a Quarta e PR de Carapicuíba. É isso mesmo. Nós temos que nos entregar e prestar um culto racional. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos nesse momento em oração, porque nós queremos de verdade mesmo, prestar um culto racional. E a gente aprendeu aqui o que é o verdadeiro culto racional. E o verdadeiro culto racional começa com uma entrega, com a entrega da nossa própria vida, sem questionar, sem pensar no amanhã, é só entrega. Porque depois, quem vai trabalhar é o Senhor. Quem vai moldar é o Senhor. Quem vai operar é o Senhor. A gente só vai se entregar. Depois da entrega, é o Senhor que vai tomar conta, é o Senhor que vai dirigir, porque o Senhor é o sacerdote. É o Senhor que conduz a oferta. É o Senhor que vai direcionar a oferta. É o Senhor que vai direcionar o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Nós somos o sacrifício. O Senhor é o sacerdote. Então, nós nos entregamos a Ti. Nos guia, nos conduza, nos dirija, nos orienta, nos capacita, nos transforma. Faz de nós o que o Senhor quer, que nós sejamos para o Senhor. Então, em nome de Jesus, complete a Tua obra em nós e que nós sejamos o que o Senhor sonhou para nós, o que o Senhor quer que nós sejamos, o propósito que o Senhor tem para nós, que isso venha a se cumprir. Então, em nome de Jesus, entregamos a nossa vida para o Senhor. Sim, nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas não, Senhor, a nossa entrega agora é como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é a nossa própria vida, o nosso culto racional, para que o Senhor complete a Tua obra em nós, como sacerdote que o Senhor é. Faz a Sua obra em nós, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. As palmas louvam o Senhor.